Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Let's Talk organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo, nesta que será a última edição deste ano de 2023, fazendo aqui uma breve apresentação de quem nós somos. Portanto, o Inopol é uma unidade orgânica do Politécnico de Coimbra, que tem autonomia estatutária, autonomia financeira e administrativa. Temos como missão promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo dentro da instituição, estimular a transferência e a valorização do conhecimento científico e tecnológico que é gerado, portanto, dentro aqui do Politécnico de Coimbra e também, numa outra dimensão, apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro dos nossos estudantes e diplomados que possam, acreditamos nós, ajudá-los a potenciar a sua entrada no mercado de trabalho. Numa outra faceta, e que acreditamos que é também uma das mais visíveis, o Inopol é uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Neste capítulo, nós procuramos, sobretudo, apoiar spin-offs oriundas do Politécnico de Coimbra, portanto, que nasçam da investigação e do ID que é desenvolvido aqui na instituição, e também startups que tenham ligação aqui ao mundo académico e à nossa comunidade, seja através de estudantes, diplomados, docentes ou investigadores. Não obstante isto, o Inopol é, na verdade, uma estrutura que está aberta a qualquer promotor ou empreendedor que pretenda desenvolver um projeto inovador, que tenha uma ideia de negócio e que precise de apoio. E nesse âmbito, além de nós disponibilizarmos o espaço físico para a instalação, temos também um conjunto de serviços de logística, como salas de reuniões, salas de formação, gestão de correspondência, internet, portanto, todas essas dimensões, e naquela que será talvez a mais importante, consultoria técnica especializada em áreas que nós acreditamos que são importantes para que os negócios se possam desenvolver. Portanto, mentoria e tutoria na elaboração do plano de negócios, apoio jurídico no processo de constituição da empresa, a propriedade intelectual, redes de mentoria de parceiros, interação com centros de investigação, identificação de oportunidades de financiamento, entre muitas outras que tentamos ir avaliando à medida das necessidades que os projetos apresentam. Como uma academia de empreendedorismo que também somos, promovemos também periodicamente ações de formação e de capacitação. Estas são direcionadas não apenas para os projetos e para as empresas que estão connosco em incubação, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e tentando sempre também envolver, algo que valorizamos muito, os agentes do ecossistema empreendedor da região. É, portanto, neste contexto que se insere este ciclo de webinars Let's Talk. É uma iniciativa mensal que nós temos vindo a promover já desde fevereiro de 2021. Portanto, hoje estamos na 27ª edição, portanto, é já uma iniciativa aqui emblemática da nossa organização. E o objetivo destes webinars é, no fundo, sensibilizar de uma forma geral toda a comunidade para os temas-chave do mundo do empreendedorismo e da inovação. No webinar de hoje vamos ter connosco o Rui Neves Ferreira. O Rui é advogado, empreendedor e managing partner da Nova Legal, portanto uma organização legal tech que apoia empreendedores, startups e PMEs através de um modelo inovador e já premiado, inclusivamente, de prestação de serviços jurídicos e que assenta sobretudo em tecnologia, em eficiência e na melhoria contínua de processos. Durante esta sessão, o Rui irá partilhar connosco qual é a sua perspectiva sobre a importância desta transformação tecnológica e digital para, de alguma forma, impulsionar o desenvolvimento do setor jurídico e deste mundo legal, assim como o valor estratégico que uma base legal sólida e transversal pode aportar a startups e PMEs e conferindo-lhes dessa forma uma maior agilidade no mercado e vantagens competitivas também relevantes. Feitas estas apresentações, eu passaria então a palavra ao Rui, agradecendo-lhe novamente a disponibilidade com que aceitou aqui o nosso convite, também para participar e poder partilhar connosco um bocadinho do que é a sua experiência. E acho que estamos todos ansiosos, pronto, por ouvir também aquilo que tens para partilhar connosco, Rui. Portanto, quando entenderes, poderás então avançar. Olá, boa tarde a todos e obrigado, João. Não só pelo convite, mas também pela simpatia da apresentação. É com muito gosto, de facto, que estou aqui hoje e dar aqui os parabéns ao trajeto, ao percurso aqui do Inopol. Se começa aqui a tornar uma referência, e acho que este tipo de eventos, embora conversávamos sobre isso há pouco,
estamos todos, se calhar, aqui já cheios de webinars e eventos online e assim, mas acho que é valor que se cria, não por estar aqui eu hoje, mas todo o percurso que fizeram até agora, acho que é valor que acabam por criar neste ecossistema. Sim, eu venho aqui falar em nome próprio e da Nova Legal. Tenho dois temas dentro de um, não é? Que falar um bocadinho da Nova, do percurso, também da ferramenta Legal Tech que criámos e temos implementada, mas também do que é que o legal, ou como é que nós perspectivamos o legal como vantagem competitiva para empresas. E esse foi um desafio interessante, fazer aqui a mistura dos dois temas no fundo. Mas eu optei por começar pelo fim, ou seja, pelo valor do legal para uma startup, porque acho que também foi por aí um bocadinho que a nossa visão dentro da Nova Legal acabou por começar e acabou por levar a esta inovação. Eu vou avançar com a apresentação. Um, e começo exatamente por isso, pelo ecossistema das startups em Portugal. Não de forma exaustiva, vocês trabalham isto muito melhor do que eu propriamente, mas apesar de não haver aqui nenhuma novidade, é aqui só para realçar de facto o percurso que tem sido feito, não só pelos empreendedores, por organizações como o Inopol e todos de forma em geral, e apesar de todos os desafios que os últimos ano, 2 anos, sobretudo com private equity e investimento a nível mundial, tem acontecido. Os investimentos têm de facto crescido em Portugal, as coisas têm acontecido nesta área, o ecossistema tem sobrevivido e até tem sido alimentado. Muito focado em Lisboa e no Porto, não é? Como é natural, mas também se sente já uma descentralização notória, eu acho. Eu estou em Guimarães hoje, a Nova Legal tem sede em Guimarães e portanto, se já se sente esta descentralização em Coimbra, em Guimarães, em Braga, não só em termos de valores de investimento, mas também em termos de qualidade e dimensão. Isto para além da diversidade de setores, hoje começa a haver uma referência de health tech, uma referência a nível de engenharias, uma referência em setores muito específicos que estão descentralizados de facto e que acho que acabam por alavancar a nível territorial também este ecossistema. Portanto, tem sido de facto uma inovação e uma diversidade que tem acontecido e que exige fazer aqui um planeamento, não é? Percebermos porque é que nós temos aquela estimativa ou aqueles números que nos dizem que em cada 10 startups, 9 falham, não é? Às vezes são 8, às vezes são 7. Seja como for, são números assustadores, na verdade. E nós, Nova Legal, acreditamos que o legal aí pode ajudar a alterar essa medida, essa percentagem. E isto porque garante, no fundo, uma base sólida de futuro, de compliance, de gestão de risco. Nós em Portugal não estamos, infelizmente, muito habituados a falar em risk management, em gerir riscos, em antecipar riscos, acabando por tentar maximizar oportunidades. Estamos, no fundo, mais habituados a reagir ao problema, não é? Aliás, o advogado é aquele quem nós chamamos quando temos um problema, não é? O advogado vem sempre quando há um mal, quando há alguma coisa má, e mesmo que não haja o problema, muitas das vezes o advogado vem e arranja o problema, não é? Pronto, isto sobretudo em empresas, é muito comum as empresas sentirem a necessidade que um advogado reveja um contrato, mas saberem que ele vai colocar entraves ao negócio, não é? Portanto, também é muito importante tentar que o legal maximize as oportunidades de negócio e não propriamente as limite. Não é para além da lei, mas é com a lei para além do que temos, não é? No fundo, seria essa a ideia. Eu trago alguns exemplos práticos do que é que entendemos que o legal ou porque é que entendemos que o legal é fundamental para o sucesso de uma startup, eu diria de qualquer PME, de qualquer empresa, mas sobretudo de uma startup. E começamos logo pela base, pelo Founders Agreement, ou o Acordo de Fundadores, que é um dos documentos mais importantes em qualquer startup e, contrariamente ao que muitos founders acreditam,
não é só necessário quando a primeira ronda de investimento acontece, ou quando o exit vai acontecer, ou quando nós já temos alguma coisa muito palpável. O Founders Agreement é quase essencial naquele momento em que os founders decidem, de facto, avançar com aquela ideia ou avançar com aquele negócio. E é essencial por diversos motivos, mas é sobretudo para garantir o futuro, não é? E o futuro que falamos não é aquele futuro em que corre tudo bem, exatamente como tínhamos planeado, é mesmo o futuro real. É aquele futuro em que as coisas nem sempre correm bem e nem sempre terminam como tínhamos planeado. É um pouco isso. Nós às vezes, como advogados, digamos, conseguimos prever o futuro, vamos dizer assim. Prevemos o que vai acontecer? Não, mas a experiência diz-nos que aquilo pode acontecer, e então podemos prever o que é que vamos fazer ou o que é que vai acontecer quando aquilo acontecer. No caso de Founders Agreement, por exemplo, o Founders Agreement não é só dizer quanto é que tu tens e quanto é que eu tenho. Founders Agreement pode e deve ser muito mais do que isso. Quanto é que cada um vai contribuir em termos de capital? Como é que é a estrutura de propriedade e como é que essa estrutura vai evoluir quando houver rondas de investimento, quando houver saídas, quando houver entradas? Qual é o papel e qual é a responsabilidade de cada um? Porque nós até estávamos a contar com uma ronda de investimento a 18 meses, mas afinal demorou 3 anos. Eu estive dedicado, tu não estiveste, continuamos 50-50. Como é que isto se gera? Como é que se toma decisões? É muito fácil tomar decisões quando estamos de acordo. O problema é quando nós estamos em desacordo. Como é que vamos encontrar uma forma de desempatar, uma forma de fazermos a empresa avançar ou o negócio avançar? Como é que resolvemos conflitos? Porque eles vão eventualmente acontecer. Podem não ser graves o suficiente para irmos para tribunal, longe dos tribunais, mas são certamente graves o suficiente para que a empresa dependa deles. Um programa de vesting, como é que gerimos a propriedade intelectual, já que foi um founder CTO que acabou por ter na mão o desenvolvimento do software e o outro founder é mais business development. Se a coisa acaba por não acontecer, quem fica com aquilo, quem é, de certa forma, o responsável por aquilo, e também no caso de exit e sucessão, porque as coisas más acontecem e nós podemos ter de reagir a certa altura. Lá está. É um pouco prever o futuro acautelando-o, não é? Isto tudo, geralmente, é algo que nós não pensamos numa fase inicial, nós, founders, não pensamos numa fase inicial, mas que acaba por ser muito importante numa gestão, numa antecipação de risco e que nos permite cautelar o futuro, nos permite ter mais futuro. Mas não só. No caso da propriedade intelectual, por exemplo, desde a fase, eu divido aqui a propriedade intelectual em 3 pontos. O primeiro, em termos de registro de propriedade intelectual mesmo, ou seja, falamos de marcas, de patentes, direitos de autor, modelos de utilidade. Todos nós já ouvimos, temos mais ou menos noção do que é que são estes conceitos, quanto mais não seja de forma muito generalizada. Mas a questão é, eu até posso ainda não ter dinheiro para registrar a minha marca, mas tenho conhecimento dos fundos e dos apoios que posso ter para o fazer. Eu até posso não ter ainda condições para registrar a minha marca a nível europeu ou a nível mundial, mas eu, quando estou a subcontratar um serviço a um prestador, a um tipo de desenvolvimento, a um contractor que me está a fazer uma peça específica ou alguma coisa para o meu produto ou para o meu serviço, eu acautelei a minha propriedade intelectual, eu acautelei que tudo o que ele está a desenvolver é por nome, em nome e por conta desta empresa, desta startup. Isso está seguro, isso está claro, não é? São pequenas coisas, são pequenas cláusulas, são situações relativamente simples. Nós não estamos a falar de nada demasiado complexo e que só uma grande organização é que consegue dar conta, mas são coisas que são necessariamente necessárias serem feitas para, mais uma vez, eu sou muito chato com isto, acautelar o futuro daquela empresa. Porque o que pode estar em causa é tão simples quanto isto. É eu estar a desenvolver um software, eu estar a desenvolver um determinado produto, eu estar a procurar investimento para esse negócio, eu chegar a uma due diligence com um investidor e uma das páginas da due diligence é propriedade intelectual. Como é que tu garantes que esta propriedade intelectual é tua e que foste tu que a desenvolveste e que és tu que a tens? Para fazeres uma certificação da ANI, para poderes aceder a fundos de investimento que precisam desse ID e por aí fora.
E quando vamos entrar nisso, nós não conseguimos certificá-lo, nós não conseguimos demonstrar que aquela propriedade é nossa, fomos nós que a desenvolvemos e eventualmente podemos até entrar numa situação de conflito com alguém que nos desenvolveu aquilo e que agora está a reclamar essa situação para si. Acontece isto, por exemplo, de forma muito comum até entre founders, não é? Em que aquele primeiro negócio não deu certo, acabam por se separar, cada um seguir o seu caminho e depois um reclama a propriedade porque o outro não foi a tempo de aguardar. Portanto, vamos gerir e vamos acautelar e antecipar estas situações. Outra questão, que também tem a ver com propriedade intelectual e aqui sobretudo com segredos de negócio, é acautelar a divulgação desses segredos. Ou seja, NDA, já todos ouvimos falar, acordos de confidencialidade. Claro que eu posso e devo partilhar o meu negócio, a minha ideia, a minha criação com o mundo, isso faz parte da jornada do empreendedor, mas tenho que ter cautela com quem e como é que eu estou a partilhar, não é? Há ferramentas, há documentos, há formas legalmente consideradas para acautelar o mais possível aquilo que eu estou a partilhar. É importante, desde o início, nós termos essa noção e irmos socorrendo dessas ferramentas para que não acabemos por ser ultrapassados por alguma falha nesse campo. E depois, por último, neste campo, a segurança e a proteção de dados. Hoje em dia toda a gente está na cloud, toda a gente acaba por gerir a documentação, os dados e tudo mais num ambiente digital e virtual. Portanto, garantir que há uma infraestrutura segura e que cumpre a regulamentação, não só da privacidade, mas também da segurança dos dados. Isto é essencial. Outro ponto, para além da propriedade intelectual, para além do Founders Agreement, isto como bases, eu diria assim, de porque é que o legal é essencial para uma startup, desde a sua formação ou desde a sua criação até uma fase de futuro e para qualquer empresa. Por exemplo, a nível de contratos, eu aqui também divido em três: contratos de investimento e financiamento, contratos com trabalhadores ou subcontratados e contratos de financiamento público. Os contratos são, de facto, a coluna vertebral de qualquer empresa. E hoje ainda são raras as empresas que conseguem identificar todos os contratos que as vinculam, não é? Eu, pelo menos, conheço uma ou outra, não conheço muitas que me consigam dizer agora quantos contratos têm, quando é que eles se vão vencer, com quem é que estão vinculados e como é que se vão renovar ou não. No caso nós, em termos de investimento e financiamento, é sempre muito importante, e é uma imagem muito essencial que se passa a um possível investidor, nós termos a nossa casa organizada. Que contratos temos, com quem temos, quais as nossas obrigações, quais as nossas responsabilidades, a quem estamos e não estamos vinculados. Num processo de due diligence, isto é essencial, mas também que tipo de contratos fizemos e quais as obrigações que temos para o futuro ali, mesmo com os próprios investidores. Quando nós estamos numa startup e nos é apresentado uma term sheet, nos é apresentado um shareholders agreement, a maior parte das vezes, temos de o admitir, sobretudo numa fase pré-seed e mesmo seed, os empreendedores não têm grande margem de manobra. É um bocadinho o que está ali, podem dar um toque, podem tentar renegociar ali alguma cláusula, mas na prática é aquilo que vai acontecer. E muitas vezes essa falta de margem negocial não significa que nós não possamos fazer nada. Para além de podermos, pelo menos, abordar aquela questão e discutir aquela questão antes de assinarmos de cruz, temos pelo menos de ter a certeza, a convicção, a noção do que é que está em causa, não é? O que é que aquilo está a implicar para o nosso negócio, para mim como founder pessoalmente ou para a minha equipa coletivamente. O que é que está ali em causa? O que é que eu estou de facto a assinar, não é? Isto é essencial e um founder, um empresário, não se pode, não deve imiscuir-se, não deve afastar-se desta ideia de que eu quero fazer o negócio avançar agora, imediatamente, e depois eu resolvo isso. Sem dúvida, mas vamos então ter a certeza do que é que estamos a colocar em causa para podermos no futuro gerir e começar a controlar também essa questão. Essa questão que se coloca também com contratos com colaboradores, com contratos com subcontratados, aqui volto a lembrar a questão da propriedade intelectual, ou seja, qualquer colaborador, qualquer subcontratado deve ter cláusulas específicas de propriedade intelectual,
cláusulas específicas de não concorrência, cláusulas específicas, eventualmente, de exclusividade, de não solicitação, de não, no final do contrato, tirar os colaboradores, colegas ou aliciá-los para irem trabalhar para o outro lado, de mantermos e termos uma perspectiva clara. Também é muito comum numa fase inicial os founders oferecerem a um novo colaborador a possibilidade de terem ações ou uma participação na empresa, o chamado Stock Options Plan, mas sem que haja um Stock Options Plan, na verdade. Portanto, há ali uma promessa verbal, há ali uma conversa, há ali uma negociação, mas nada está escrito, nada está vinculado, não é? E, portanto, geralmente quando as coisas entram numa fase de mais conflito, em que já não há tanta facilidade de diálogo, não é? Vem tudo ao de cima, e aí é muito mais difícil nós demonstrarmos e nós acautelarmos a posição da empresa, uma vez mais, gerirmos o risco que não foi criado agora. O problema não é agora termos um trabalhador que saiu da empresa e que está a reclamar 5, 10, 15% de participação. O problema foi há 3 anos atrás, quando nós o contratamos e não lhe fizemos nenhum contrato de trabalho, não lhe fizemos nenhum Stock Options Plan, não acautelámos isso e então mais à frente vamos ter um problema. Por outro lado, e em termos de financiamento público, e está agora até aberto a questão dos Startup Vouchers, e eu acho que todos os founders, de uma forma mais ou menos preparada, fazem a sua candidatura, procuram ali uma ajuda essencial para alavancarem o seu negócio e a sua ideia, e devem fazê-lo, sem dúvida. Mas, na verdade, é sempre importante, uma vez mais, ter noção do que é que estamos a assinar. Ou seja, Startup Voucher, para falar desse especificamente, é ótimo, até é um processo relativamente simples em termos de obrigações, mas há obrigações futuras, certo? Ou seja, não é só de forma muito, muito bruta receber o dinheiro e está feito, é receber o dinheiro e cumprir as obrigações que ficam para o lado da empresa. E isto, quanto mais subimos nos valores e nas condições de financiamento público, mais essas obrigações têm de ser respeitadas. Pode pura e simplesmente estar em causa o futuro da empresa ou a viabilidade da empresa se tiver de devolver parte desse incentivo ou se ficar, de certa forma, com a impossibilidade de recorrer a determinados fundos no futuro. Vamos imaginar que esses fundos são, por exemplo, partilhados com fundos de investimento, potenciais investidores, e que por causa disso, por exemplo, já não poderão investir naquela empresa. Lá está, uma vez mais, o problema não é quando o fundo diz eu estou limitado para investir em ti, o problema foi há 2 anos atrás, quando fizemos a candidatura ao Startup Voucher e não quisemos salvaguardar ou acautelar que obrigações é que íamos manter. Nós acreditamos que no caso, ou nestes casos, do Founders Agreement, da gestão de contratos, da gestão de propriedade intelectual, de facto a Legal Tech, e no fundo Legal Tech é a tecnologia desenhada para suportar processos jurídicos, quer seja do lado de uma sociedade de advogados ou de um escritório de advogados, quer seja do lado do cliente, a empresa ou particular. No fundo não deixa de ser tecnologia, mas com uma nuance ou com uma tónica na parte do legal. É uma estratégia que de facto vem ajudar, facilitar e acelerar muito, não só a adoção e a massificação de medidas que possam salvaguardar isto que fomos aqui conversando, mas também, no fundo, até garantir para além daquilo que nós, muitas vezes, humanamente conseguimos gerir. Nós, quando eu falo em nós, falo na Nova Legal, somos uma sociedade de advogados, com sede em Guimarães, fomos fundados em 2019, portanto fizemos 4 anos este ano, consideramos-nos aquilo que a nível internacional se chama um Alternative Legal Services Provider, portanto somos uma sociedade de advogados a prestar serviços legal de forma alternativa e atualmente somos uma equipa muito empenhada de 8 pessoas que serve mais de 150 clientes e dos quais 35% são clientes internacionais. Na Nova Legal, de certa forma, a nossa experiência jurídica como advogados e que vem de outras experiências em sociedades mais tradicionais, funde-se com a inovação tecnológica, não é?
o que nos levou a desenvolver uma forma de estar própria, e que está assente em 5 vetores-chave, que primeiro começa pela mentalidade centrada no cliente, ou seja, no fundo, não estamos aqui só para fazer o nosso trabalho jurídico, mas sim para, juntamente com o cliente, podermos acrescentar valor e acrescentar futuro à empresa do cliente, também baseados na tecnologia, como o João disse, e nós vamos ver a seguir. Temos uma plataforma Legal Tech já premiada, e não só, todo o nosso trabalho diariamente com clientes e até internamente é muito assente em diversas fontes de tecnologia. Acreditamos também muito no legal design e na comunicação, ou seja, na forma como nós comunicamos, na forma como nós elaboramos a nossa documentação jurídica, na forma como nós escrevemos um contrato. Em vez de o escrever para que um colega advogado leia ou para que eu me sinta confortável a ler, fazemos um contrato de trabalho e redigimos um contrato de trabalho para ser lido por quem o vai assinar. Geralmente é o colaborador e a parte de gestão de recursos humanos da empresa. Isto pode parecer que não, mas é um game changer muito grande, ou seja, toda a comunicação jurídica ser preparada e feita com foco em quem a vai receber e não em quem a está a escrever ou a emitir. Nós temos todo o tipo de clientes, em termos de indústrias, e trabalhamos muito internamente uma coisa, que são os e-mails com os clientes, em que temos geralmente a própria janela do e-mail e sempre que o e-mail passa dessa janela, nós temos noção, então pronto, isto já não pode ser um e-mail, ou tem de ser uma reunião, ou tem de ser um legal briefing, ou tem de ser alguma coisa, já não é um e-mail. Nós temos grandes quadros de empresas cotadas na Bolsa de Frankfurt a dizer que recebem um e-mail com um parecer de um advogado e ficam sem perceber nada no final do mesmo, o que é que podem e para onde é que devem ir. Temos clientes com MBAs a dizerem-nos que ao terceiro parágrafo do nosso e-mail deixaram de ler porque eles precisam de uma solução, não precisam de nenhum parecer jurídico e, portanto, tudo isto faz parte de cada um, pelo menos essa é a nossa visão, fazer o seu trabalho. O nosso trabalho é apresentar caminhos, apresentar alternativas, de forma clara, direta, e depois o cliente, a empresa, quando o escolhe, nós ajudamos a preparar e a fazer o processo, que às vezes é mais chato, é mais jurídico, mas aí esse é o nosso trabalho, não fica do lado do cliente. Também em termos de pricing, ou seja, o preço dos serviços jurídicos, nós, contrariamente ao que é a tendência, não faturamos à hora, não fazemos valor hora, não contabilizamos horas em relação ao cliente, ao trabalho que vamos fazendo. Temos uma perspectiva muito de legal project, ou seja, determinamos o scope do trabalho que temos a fazer, definimos claramente o scope e fazemos um preço fixo. Deixa-nos mais confortáveis para nós, porque gastamos as horas e trabalhamos da forma que for necessária com aquele processo, e para o cliente também, que sabe desde o início o que é que vai pagar por aquele scope. Mas no final de tudo isto, e como base de tudo isto, temos também a nossa equipa de human lawyers, que permite que tudo isto funcione, não é? Portanto, não temos dúvidas que a parte humana, a parte da experiência, da expertise jurídica, acabe por ser o grande diferenciador e aquilo que nos permite acabar por, no final do dia, acrescentar verdadeiro valor. Nós, ao longo destes 4 anos, que não são apenas 4 anos, vêm de muitos mais anos de experiência individual de cada um e como um todo, percebemos de facto que havia aqui um problema. Nós, todas as abordagens, quer nacionais, quer internacionais, que tínhamos, todos os projetos legal que tínhamos, acabava por revelar aquilo que fomos falando desde o início, e que é de facto a falta de acesso das empresas a um apoio legal diário, constante. O tal legal counsel de uma empresa que esteja lá ao lado da gestão, ao lado dos RH, ao lado do financeiro, diariamente, quase como a ser um apoio, uma bengala, no bom sentido, do negócio. Trabalhando lado a lado com PMEs, empresários, identificamos de facto esse padrão. E isto independentemente da fase
do negócio, da dimensão, os desafios jurídicos que enfrentavam eram semelhantes, não é? Desde o escrutínio, as liabilities que são cada vez maiores, lembro-me do RGPD, lembro-me do canal de denúncias, lembro-me das alterações ao Código de Trabalho, para falar naquilo mais comum numa PME. Também esta falta de gestão de risco, não é? Nós começamos agora a ver aquilo que, por exemplo, nos países nórdicos já é mais cultural, mas que nos países mais a sul e mesmo no centro da Europa não acontece tanto. Também a questão dos custos, ou seja, o facto de nós não podermos prever os custos que vamos ter com o serviço jurídico, acabava por fazer com que as empresas recorressem ao advogado só na fase do problema e não na fase da antecipação e da gestão do mesmo. E depois temos as taxas de litigância, que são muito grandes em Portugal e um pouco pela Europa toda, e que, na nossa perspectiva, acabam por consumir demasiado tempo e demasiado dinheiro para uma decisão e para um desfecho, um outcome sempre demasiado incerto. Por isso nós acabamos por perguntar-nos a certa altura se não poderia, isto na perspectiva da Legal Tech, existir uma forma, não é, eficiente, imediata e segura de garantir a cada empresa, independentemente da sua indústria, da sua fase, da sua dimensão, o seu próprio legal department, não é? O seu próprio legal counsel diário. E para nós essa ideia, essa visão passa pela MLT, My Legal Team. Nós acreditamos que com a My Legal Team estamos a redefinir, no fundo, a interação que existe entre a tecnologia e os serviços jurídicos. É uma plataforma, um SaaS, que não só automatiza processos que são tradicionalmente morosos, mas que também fornece uma visão analítica e proativa, antecipatória até, do ambiente jurídico de uma empresa. Hoje em dia já recorrendo também à inteligência artificial, veio de facto dar um boost muito grande nos últimos meses à própria plataforma e permitir automatizar até e suportar essa gestão diária, numa relação muito estreita com a equipa jurídica da Nova Legal. Eu tenho aqui um pequeno vídeo, espero que funcione, acho que sim, da plataforma. No fundo, é um SaaS, como eu estava a dizer, e começamos com um login seguro que protege o espaço de trabalho, não é? Garantindo aqui um ponto de entrada. Este é o dashboard, eu até farei aqui uma pequena pausa. Este dashboard, no fundo, é a primeira porta de entrada na plataforma, não é? Ou seja, o núcleo da MLT. Está em constante evolução e é totalmente adaptável a cada situação, não é? Hoje em dia, por exemplo, e com a IA, temos já aqui um sistema de Legal Assistant, o nosso Supernova, que em vez de eu estar à procura já daquilo que quero, posso pura e simplesmente dizer-lhe e ele acaba por me levar diretamente para lá. Mas no fundo organiza o trabalho legal da empresa em documentos, ou seja, cada empresa terá aqui as abas de documentos que façam sentido para o seu negócio, não é? Esta é uma versão experimental. Depois de seguida, dentro de cada aba, estão lá os documentos que existem na empresa, ou seja, tudo digitalizado e acessível facilmente. E nós trabalhamos depois como trabalhávamos internamente, ou seja, existe um master document de cada documento daquela empresa, que é um documento validado e gerido por nós, Nova Legal. Ou seja, cada vez que esta empresa vá fazer um contrato de trabalho, nem precisa de ligar ao advogado a pedir a minuta, nem precisa de ir ao Google buscar uma minuta, vai à My Legal Team e trabalha no seu master document, que sabe que é aquele documento validado e compliant juridicamente pela Nova Legal, não é? Depois, a partir daí, esse trabalho no Master Document vai dar origem às Modified Document Versions, ou seja, cada documento acabará por ter uma versão modificada e fica também alojado, fica também guardado e disponível na plataforma. Outra funcionalidade que tem são os próprios templates, ou seja, na prática, eu, empresa, consigo iniciar qualquer contrato, neste caso nestas áreas, sem precisar de recorrer ao advogado, ou seja, basta-me escolher o contrato que quero, vamos imaginar neste caso, seria um NDA e a própria plataforma guia-me pelas questões que eu como advogado também faria ao cliente
para poder fazer um NDA ou redigir um NDA para aquela empresa, e no final, automaticamente, eu recebo no meu e-mail o template, draft, base daquele NDA, e que vai permitir à empresa também optar por algumas soluções, ou seja, utilizar aquela base, ou seja, sabe que tem um documento genérico, mas validado legalmente, ou então automaticamente também contactar a equipa legal da Nova e adequar o documento à situação concreta, não é? Portanto, essa é uma opção que também fica do lado do cliente. Tem também uma série de artigos, tem também a ligação direta à equipa, e aplicações como seja o livro Datas Online, gestão de contratos online ou, por exemplo, equity management, e, portanto, é uma forma de a empresa, de uma maneira muito personalizada, acabar por conseguir fazer a sua gestão legal centralizada, iniciar qualquer projeto imediatamente, sem ser necessário estar dependente de um telefonema ou de uma resposta do advogado. Ou seja, na prática, eu hoje, como empresa, quero fazer um contrato de trabalho, e das duas uma, ou tenho o legal department para o qual envio o contrato, ou faço o contrato e envio para o advogado para validar. Quando tivermos a plataforma, ou quem tiver a plataforma, inicia o preenchimento do contrato de trabalho, sabe que o Master Document foi desenhado para aquela empresa, está atualizado de acordo com a legislação, essa é a garantia nova, e, portanto, pode avançar imediatamente. Não há grandes questões nesse ponto. Mas se quer até uma validação, porque há uma cláusula específica, porque é um contrato para um CFO, porque temos uma cláusula que nos coloca dúvidas, então pedimos também automaticamente à Legal Team que nos valide aquele contrato e nos permita, de uma forma muito célere, muito simples, muito direta e imediata, avançar e, sobretudo, garantir o tal futuro. Não admitimos a pessoa sem ter o contrato assinado, porque, entretanto, não conseguimos agilizar isto. Não. Temos as ferramentas para o fazer e gerir esse risco e antecipar esse problema. De certa forma, para concluir e para não alongar muito mais, eu diria que as startups em Portugal e até no resto da Europa têm um futuro brilhante. Também acredito que é importante uma estratégia legal certa para que se possam transformar aqui sonhos em impérios, não é? E pronto, da nossa parte, nós tentamos abraçar também no direito, também no jurídico, o bom que a evolução digital e tecnológica nos tem garantido todos os dias. Obrigado pela vossa atenção e fico, claro, disponível para qualquer questão. Obrigado, Rui, pela excelente apresentação. De facto, foi esta também a razão pela qual pensámos que seria interessante trazer-vos ao webinar para fazerem esta partilha, porque, de facto, num setor ainda muito visto como altamente tradicional, conservador, acho que é interessante para todos perceber que como a tecnologia pode, de facto, bem aplicada, servir aqui, no fundo, para prestar melhores serviços, né, e acrescentar valor nesse sentido. Portanto, como habitualmente abriríamos agora espaço para a discussão, para comentários que queiram fazer, partilhas, aproveitando aqui a presença do Rui. Sei que temos aqui também algumas pessoas que estão a desenvolver o seu projeto, e, portanto, é normal que muitas vezes o legal seja aquela dimensão que assusta um bocadinho, não é? E, portanto, nesse sentido, acho que é uma boa oportunidade também para poderem colocar questões, partilhar dúvidas, e abriríamos agora então espaço para isso. Se preferirem colocar no chat, está também à disposição, se não tiverem possibilidade de colocar de outra forma. Eu colocaria uma pergunta, João. Olá, boa tarde, Consegue, David. cons- Força. Sim, sim. consegue-me ouvir bem que eu estou no autocarro? Sim, Eh, sim. então, a minha questão era, a plataforma como é que uma pessoa tem acesso à plataforma? É gratuita? Tem uma mensalidade? Eh, Talvez tenha havido esse detalhe e eu não tenha percebido muito bem. Não sei se Um, foi discutido isso na apresentação. não falámos sobre isso, mas neste momento aquilo que nós temos, a plataforma tem uma subscrição mensal e depende do nível de acesso
o valor mensal depende do nível de acesso, ou seja, tem sobretudo a ver com a necessidade de intervenção da equipa jurídica. Se o empreendedor, se a empresa quer utilizar apenas o que está desenhado lá, ou se quer garantir já a intervenção e a adequação da equipa jurídica. Mas, dar o exemplo, nós neste momento temos mais de 50 startups com acesso à plataforma, que não pagam nada no âmbito de algumas parcerias que temos feito com incubadoras, por exemplo, e que tem servido também para nós fazermos o fit to market daqui da própria plataforma. Esta já é a segunda versão da My Legal Team. A terceira versão, se calhar, ainda sairá no primeiro trimestre de 2024, já com a questão da IA mais implementada. E, portanto, temos ainda nesta fase as duas situações em simultâneo. Só acrescentar aqui que, curiosamente, estávamos aqui, eu e o Rui, antes da sessão, a falar sobre isso mesmo, portanto, uma potencial colaboração entre o Inopol e a Nova Legal nessa dimensão, portanto, de podermos também aqui oferecer aos nossos incubados e a pessoas que estejam a desenvolver o seu projeto junto aqui do ecossistema, essa possibilidade com condições especiais, acederem à plataforma, portanto, isso depois também será divulgado a seu tempo, depois então de haver um acordo sobre isso. Mas de facto acho que é muito interessante, efetivamente, para quem está a lançar um negócio ter acesso a este tipo de ferramentas. Não sei se existem mais questões que queiram colocar. Sim, eu David, se seguiria com a ficar próxima. esclarecido. Sim. A minha próxima questão seria, portanto, há um apoio jurídico para contratos de jurisdição nacional, entendi, mas também é que eu percebi que havia um certo, talvez algo que eu entendi, não sei se está certo ou não, talvez que fosse possível fazer contratos também internacionais, portanto, os meus clientes estão na Alemanha, se vocês também dão apoio a esse tipo portanto, contratos um bocadinho com aquela componente um bocadinho mais internacional, mais... Sim, aí eu responderia de duas maneiras. Uma é aquilo que já acontece hoje, que é nós fazermos isso, sobretudo a nível europeu. Nós, Nova, já fazemos esse cross-border management. A própria plataforma, a ideia da evolução, não vos vou dizer que é para breve, essa será a evolução mais longa que nós temos prevista, é evoluir para também um marketplace internacional, ou seja, quando nós vimos naquela simulação a equipa legal, na prática eu poderia dizer exatamente isso. Eu preciso de alguém que me garanta um contrato de trabalho entre uma empresa portuguesa e alemã. Então iria surgir os advogados que estavam em condições de garantir essa dualidade de jurisdições. Nós neste momento fazemos isso na Nova Legal, não o fazemos automatizado ainda na plataforma, mas é um dos objetivos mais a médio e longo prazo. Mas sim, Portugal e Alemanha é algo perfeitamente que fazemos perfeitamente. Ok. Portanto, Força. última questão, desculpa, João. A Tudo bem, última tudo questão bem. seria então, pronto, inicialmente entrar em contacto. Eu preciso de um serviço imediato e, portanto, entrarei em contacto por e-mail em vez da plataforma. Aliás, já o fiz durante a tarde, portanto, só uma nota, se puderem responder ao e-mail. Ok. Aguardarei então. Perfeito, Mas ótimo. seria então esse o canal, não é? Sim, ou seja, aqui no caso, a plataforma neste momento é, digamos que um SaaS fechado, ou seja, só com a subscrição, só com o onboarding da mesma é que ela funciona, não é o nosso ponto de contacto, digamos assim, não é? Portanto, é uma ferramenta pós-entrada, vamos dizer assim. Mas se já nos contactaste, estou certo que alguém entrará e responderá entretanto. Tá, muito obrigado.
Muito bem. Entretanto, tínhamos aqui também uma questão da Raquel Faria que colocou por escrito, mas por engano colocou só para mim, portanto vocês não a estão a ver, mas eu vou aqui partilhar. Portanto, excelente apresentação. Peço desculpa, mas não consigo intervir onde estou, mas como pessoa que está numa fase de arranque de um projeto e de uma startup, concordo que um legal department é essencial. No entanto, estando a arrancar ainda sem receitas, como poderemos colmatar todas as despesas iniciais? Assim, do que eu compreendo da pergunta, eu acho que tem a ver no fundo, como é que se consegue, numa fase muito early stage, não é? Muitas vezes, disponibilizar uma parte do orçamento que exista para a parte legal, não é? A vida é feita de escolhas, não é? Pronto. E nós às vezes preferimos escolher esta noite, vou aproveitar a festa à séria e amanhã, pá, se calhar vou-me arrepender de ter aproveitado tanta festa, não é? A coisa até não correu tão bem. É um balanço, não é? Pronto. Eu não vou aqui dizer, eu acho, eu costumo dizer quando falo com clientes e falamos de propostas e orçamentos e dinheiros, que o dinheiro nunca há de ser o problema, nunca há de ser por causa do dinheiro que as coisas não acontecem. Senão também não havia empreendedores. Eu acho que é um bocadinho assim, não é? Por exemplo, se nós amanhã tivermos uma parceria e certamente fazemos isso acontecer, já têm acesso à My Legal Team, e se calhar tem lá um Founders Agreement que permite não ter um Tailored Founders Agreement feito à minha imagem e medida, mas pelo menos uma base que me garanta algumas coisas. Se calhar não ter um contrato de trabalho robusto e desenhado e personalizado para o meu negócio, mas ter um contrato de trabalho 100% compliant e que me chamou a atenção para 2 ou 3 red flags que eu agora estou a cautelar. Se calhar ter visto este webinar e amanhã chegar ali àquela malta que está a trabalhar e dizer, olha, nós precisamos falar sobre propriedade intelectual, tudo o que tu estás a fazer é meu, certo? Ou há aqui algum problema com isso? Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. E depois, quando houver algum dinheiro, quando tivermos de investir em alguma coisa, se calhar vamos ter de pensar, aquilo também é importante. Agora pode não parecer tanto, mas daqui a 3 anos vai valer muito. Vamos encontrar ferramentas. A ferramenta aqui, eu acho, a solução nunca será pôr debaixo do tapete ou esquecer e logo se vê. Também acho que a solução não será o chat GPT. Nós utilizamos o chat GPT todos os dias no nosso trabalho, na nossa plataforma, tudo mais, mas nós estamos a filtrar, a validar e a conformar o que sai. Não é o início, o meio e o fim do trabalho, não é? Portanto, há formas das coisas acontecerem sem que o dinheiro seja propriamente um entrave. Pelo menos essa é a minha perspectiva e se assim não fosse, eu acho que não havia empreendedores. Ou então só havia empreendedores ricos. E se os houver muitos, ótimo, mas também há os outros, não é? Portanto, Ok, creio que ficou respondido. Entretanto, temos ainda espaço para mais algumas questões. Se alguém quiser aproveitar, fazer algum comentário sobre a apresentação. Eu posso fazer um comentário. Conseguem ouvir-me bem? O meu computador está aqui com um comportamento Sim, estranho. sim, estamos a ouvir, Sandra. Então, eu, enquanto responsável pelo Inopol, gostaria, sobretudo, dar os parabéns ao Rui, porque acho que este é um tema que, eventualmente, as startups não estão muito focadas, não é algo que seja sua preocupação imediata, até porque, como a Raquel referia, tem sempre esta lógica de eu tenho poucos recursos e vou ter que aportar esse recurso àquilo que eles consideram ser o mais premente para o sucesso do seu negócio. Mas esta antecipação dos problemas é de facto muito importante. Nós tentamos transmitir isso às nossas incubadas e por isso achei esta apresentação muito boa, parabéns. E gostava muito de podermos então encetar esses contactos para entrarmos aqui num acordo de colaboração entre o Inopol e a nova lei legal, ok? Portanto, sei que o João já está a intermediar esse processo. Teríamos muito gosto em que isso fosse uma realidade em breve. claro, muito obrigado, pelo comentário, Sara. E concordo tanto com a colaboração como com tudo que disse e agradeço. Obrigado. Pronto, últimas questões.
Ok, se não tivermos mais questões, então eu aproveitaria para agradecer uma vez mais aqui a presença do Rui, a excelente apresentação. Acho que foi unânime, que é um tema que começa a estar na ordem do dia e, portanto, vocês também estão a fazer um trabalho para que isso seja cada vez mais visível, não é? E é um trabalho meritório nesse sentido. Nós vamos então tentar encetar essa colaboração no sentido de podermos também reforçar aqui a nossa parceria com a Nova Legal. Isso também é interessante para quem está connosco e fica também já quem está aqui no webinar a par disso. Despedindo-nos também, agradecendo a participação de todos os que nos acompanharam, dizendo-vos que nós regressamos com os webinars, portanto, já em janeiro, no início de janeiro, com mais uma edição aqui do Let's Talk. Convidamos a todos a acompanharem-nos nas redes, sobretudo LinkedIn, mas também Instagram, para perceberem então quem vão ser os próximos oradores, os próximos temas, para poderem continuar a participar. Dizer-vos também que a sessão esteve a ser gravada, portanto vai ser disponibilizada no YouTube do Politécnico de Coimbra ainda esta semana e, portanto, poderão também rever essa apresentação, perceber um bocadinho melhor como funciona a nova legal e rever também aqui o que aqui falámos, para poderem então retirar todo o valor do webinar. Se já não falarmos entretanto, então boas festas também para todos, boas entradas em 2024 e vemo-nos em breve no próximo webinar ou próxima iniciativa do Inopol. E obrigado, Rui, mais uma vez.